E olha, falando nisso, muitos setores aí estavam na expectativa de retomar as suas atividades e o setor de bares e restaurantes foi um dos mais prejudicados durante a pandemia. A estimativa da associação, que representa o setor, é de que 40% dos negócios tenham sido fechados. Agora, qual a expectativa para agora, para essa retomada da economia a partir desta segunda-feira, liberada aí pelo novo decreto? Vamos então ao vivo com a Natália Campos, que tem essas informações. Será que essa limitação de horário agradou aos empresários, Natália? Pois é, Adriana, esse assunto é bem delicado, né? Lógico que o setor comemora aí esse retorno, mas ainda tem essa restrição toda de horário que dificulta a vida dos empresários desse setor. Para entender um pouco mais sobre a reação do setor de restaurantes, né, de alimentação fora do lar, a gente vai conversar agora com o presidente da Abrazel, Tayene, que está aqui ao meu lado. Bom dia, Tayene. Qual que foi a reação do setor, né, diante dessa reabertura agora com um horário bem restrito? O que vocês acharam de tudo isso? Bom dia a todos. A princípio, esse novo decreto, ele mostra assim, um retorno gradativo e, em prática, ele significa 20% apenas do setor voltando ao trabalho. Para um setor que está muito tempo restrito, realmente é algo bastante ainda complicado, é uma semana muito dura que nós vamos viver ainda, né? É muito difícil. Mas nós entendemos como uma sinalização positiva, né? Uma sinalização assim de retorno, algo gradativo, mas algo que a gente está lá, né? Então eu acho que o fato da gente ter retornado é muito positivo, é importante. Ainda é pouco, sim. As conversas que nós vínhamos tido com o governo do estado, nosso desejo era de pelo menos nessa fase primeiro voltar até as 20 horas e ter o final de semana, visto que 70% do nosso setor ele vive da noite, né? Então para pegar pelo menos esse pedacinho, contemplar um pouco mais do setor que está muito fragilizado, né? Ainda não foi possível dessa vez. Mas acho que pelo diálogo, né, honesto, respeitoso que tem havido entre o setor com o governo do estado, agora a gente aposta numa volta, né, numa ampliação gradativa em fases um pouco mais rápida, visto que passou o ano de pandemia e a gente já sabe como trabalhar, a gente já tem várias experiências, né, então acho que isso é possível. Então eu entendo como ainda é devagar, ainda é pouco para o setor tão fragilizado que é o primeiro a fechar, o último a abrir, mas é muito positivo no sentido de retomada. É positivo na sinalização, na esperança, num possível planejamento de volta gradativa e mais rápida. Até porque, Tayene, no lockdown deste ano, né, agora que saímos, o setor fechou muitas casas, né, muitos restaurantes fecharam. Você me passou um número de mais de 1.500, não é isso? O setor, ele já perdeu quase que 50% do seu mercado, né, das suas empresas. O lockdown, de fato, para o setor de alimentação fora do lar, ele ocorre há 60 dias. Né? Aquelas restrições que tiveram há 60 dias atrás, basicamente inviabilizou 70% do nosso setor. Então a gente já vem num lockdown muito maior. Nesses 60 dias, a gente teve por volta de 1.500 empresas fechadas só aqui em Fortaleza, mais de 3.000 postos de trabalho fechados, isso é muito crítico. E o nosso setor é um setor primordialmente empregatício, ele tem esse dom, né? Ele tem essa característica de empregar. Então ele é um setor importante para essa retomada, para retomar empregos, né? E a gente entende então que a gente tem essa missão agora, isso é muito importante. Você vê como é exponencial, né? O desemprego e a quebra de empresas, né? Por isso que essa semana para nós vai ser dura, mas de muita esperança para a gente voltar com segurança, voltar com bom trabalho. Eu acho que a sociedade e principalmente o poder público, com essa sinalização dessa reabertura, mostrou confiança no nosso setor. Já entendeu que com protocolos a gente é um lugar muito seguro e é importante para a gente essa sinalização e uma retomada segura aí para os próximos dias. Agora, Tayene, as barracas de praia ainda estão numa situação muito complicada porque não podem retornar ainda, né? Exatamente. O nosso pedido, inclusive, do governo do estado, foi em nome também das barracas de praia, né, que também fazem parte da Abrazel, claro. Eu entendo que deveriam ter voltado agora nessa mesma forma que a gente voltou, até porque os protocolos são seguros, existe limitação de horário e não vai funcionar no final de semana. Eu também entendo, e até com pesquisas, com conversas com muitos especialistas, que é um dos lugares mais seguros que existem, né? Muito ventilado, muito aberto, com protocolos funciona bem. Infelizmente não foi dessa vez. Nós esperamos que na próxima semana, no próximo decreto, haja um pouco de ampliação no nosso horário e também no retorno que seja gradativo das barracas de praia. Mas é importante também, porque é uma área que emprega muita gente, é o primeiro emprego de muita gente, né? É muito importante. Tayene, vamos reforçar, então, para quem está nos assistindo, o horário de funcionamento, né, dos restaurantes de rua e também dos shoppings. Sim, restaurantes de rua eles devem funcionar de 10 às 16 horas, né, para realmente atender aquele pessoal de trabalho, aquele pessoal do almoço.
Shoppings, né, restaurantes de shoppings já pode funcionar do meio-dia às 18. Esse horário, a princípio, que foi definido para essa semana. E Agora... não podendo funcionar os finais de semana. Sim. Adriana, eu estava conversando aqui com o Tayene, ele reforçou comigo, antes da gente entrar ao vivo, o quanto o apoio da população é importante nesse momento, porque muitas vezes os restaurantes obedecem ali todos os protocolos, mas tem essa dificuldade, né, Tayene, de passar para o cliente que precisa mesmo respeitar. Infelizmente, nem todo mundo respeita, por isso que essa dificuldade acontece, né, nesse retorno. Sem dúvida. Nós desenhamos um protocolo muito positivo, até com pesquisa, com muitos estudos. Nós vimos que os restaurantes, com os protocolos, eles são mais seguros que a casa do trabalhador, do cliente até, né? Agora, mesmo na sua casa, como num restaurante, como qualquer outro lugar, se você não se cuidar, se você não seguir os protocolos, não tem milagre, né? E assim, nós estamos em pandemia, é muito sério. E eu até faço um apelo aí, principalmente à juventude, essa moçada aí, que você vê que a doença tem atingido mais esse público agora. Eu acho que a gente tem que se cuidar dos nossos queridos. Se todo mundo fizer direitinho, eu não tenho dúvida que a gente se reabre para nunca mais fechar. Ok, obrigada, Tayene, pelas informações. Eu volto para o estúdio com você, Adriana. Muito obrigada, Natália, pelas informações.